Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos chegando aqui. Estou colocando aqui um tema aqui na live, já eu falo com vocês, só um instantinho. Vamos chegando, vamos compartilhando aí. Compartilhando a live, clica ali no aviãozinho, já eu falo com vocês. Aqui, para ficar fixado aqui, para a hora que o pessoal entrar já ver do que se trata. Peraí. Deixa eu tentar ver aqui, deixa eu tirar o óculos que esse negócio ali. Tá, vamos lá pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite pessoal, vamos chegando aí para mais uma live aí do nosso canal, né? O canal aqui da Escola de Tributos Municipais. Já te chamo aí, Cici, vi que você acabou de entrar aqui. Boa noite pessoal, tudo bom? Vamos aí para uma live aí, para um tema bacana aí, né? Sobre uma DI, uma vício de iniciativa aí numa lei aí de Juiz de Fora, que a doutora Cici vai estar passando para gente. Boa noite, pessoal. Vamos chegando, vamos compartilhando a live. Deixa eu já tentar chamar a Cici aqui, peraí. Boa noite, pessoal, vamos chegando. Quem está chegando aí, vamos compartilhando a live. Vamos lá. Doutora Cici entrou, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, Rafael. Tá me escutando? Tô te escutando bem, você me ouve bem? Estou ouvindo. O pessoal que já entrou na live aí, se puder fazer um comentário como é que tá o nosso som aí, tanto o meu quanto da doutora Cici Pérez. Dá um comentário aí pra gente aí, comenta aí como é que tá o som, né? Vamos dar um tempinho aqui para o Instagram fazer a entrega aqui da live também para mais pessoas. Enquanto isso, vou passando. Oi, Edvan, boa noite, tudo bom? Semana que vem estaremos com o Edvan aqui, falando sobre fiscalização de MEI. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Estamos ouvindo bem, boa noite. A Tainá Machado, boa noite. Pessoal, enquanto vai terminando de fazer a entrega, antes da gente fazer a apresentação aqui também, deixa eu dar uns recadinhos básicos aqui. O primeiro recado priorizem colocar as dúvidas no ponto de interrogação que tem no canto direito aqui, para quem está no celular, porque fica mais fácil para a gente resgatar depois, dependendo tanto de intervenções que tiverem no feed, às vezes a gente não consegue pegar todas, tá? Então, priorizem nessa caixinha aqui que tem aqui no canto direito inferior as dúvidas de vocês, tudo bem? Queria pedir para vocês também compartilharem a live, clica no aviãozinho que tem aqui do lado, compartilha a live aí, que é uma live bem bacana hoje também aqui para a gente tá prestigiando aqui uma aula que a gente vai ter aqui sobre esse tema hoje, com a doutora Cici. E falar para vocês, pessoal, já agradecer quem já está aí, e também dar um recado aqui da Escola de Tributos Municipais. Tá? No dia 11 de maio, vai ter um curso que é Corrigindo a Planta de Valores do IPTU. É um problema crônico aí na grande, imensa maioria dos municípios, a questão da planta de valores do IPTU. Né? A gente sabe que muitos municípios sequer fizeram algum tipo de, realmente, uma correção de acordo com o valor de mercado há 10, 15, 20. Tem municípios, a gente acredita, que talvez nunca tenham feito essa correção. E é uma realidade, infelizmente, assim, da imensa maioria dos municípios. A gente vai estar fazendo um curso aí no dia 11 de maio. Entrem no www.escoladetributos.municipais.com.br, procurem pelo curso lá, o curso vai ser no dia 11, vai ser online, tá? Ao vivo, online, onde nós vamos fazer a gravação. Quem comprar pelo link, pela plataforma do Hotmart, vai ter acesso por 180 dias depois para rever as aulas quantas vezes quiser, para acessar algum material extra que a gente coloque lá, tudo bem? Um outro recado também ainda da Escola de Tributos Municipais, em relação ao Clube do Fisco. Tá? Nós fizemos um clube com acesso, uma participação assim, bem acessível para todos poderem participar, pagam uma mensalidade. Aí nessa mensalidade, além dos envolvimentos que a gente tem lá, a gente promove cursos gratuitos lá dentro, para quem está no Clube do Fisco, e alguns cursos, como por exemplo esse que eu acabei de falar para vocês, da planta de valores do IPTU,
ele tem 50% de desconto para quem é do Clube do Fisco. Tá? Então, é bem bacana também. Então, convido vocês a acessarem o site da Escola de Tributos Municipais. Tem uma abinha lá em cima, Clube do Fisco. Lá tem mais algumas informações. Então, façam a adesão ao Clube do Fisco, que é muito bacana, tem muito conteúdo lá já disponível e a gente está sempre alimentando com mais e mais conteúdos. Tem aulas exclusivas, é bem bacana lá, tá bom? Então, agora feita essa introdução aqui, vamos direto aqui ao que interessa aqui, que é o nosso bate-papo aqui com a doutora Cici Pérez. Não sei se eu falei certo, tá? Se eu não falei certo, você Falou. pode me corrigir, por favor. A doutora Cici, ela é procuradora municipal lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela atua, deixa eu pegar aqui, que eu sou ceguinho, eu estava com óculos, aí eu tirei por causa da luz, que estava dando reflexo. Ela atuou ali na dívida ativa, né, no controle de processos tributários, no Departamento de Procuradoria da Receita Municipal, é administradora, também sou administrador, então somos colegas de formação, advogada e professora também aí, né? Então, a professora Cici vai falar de um tema muito interessante, muito rico aqui para a gente, para os municípios, principalmente em razão de alguns detalhes que, às vezes, no dia a dia, os municípios deixam passar, que, assim, é a competência, né? Quem tem a competência para instituir, né, para elaborar determinado projeto de lei e aprovar determinada lei, quem tem a iniciativa da competência. Né? A gente vê vários problemas, doutora Cícera, eu vejo em municípios problemas com iniciativa, vejo problemas de competência mesmo em relação à competência da matéria, às vezes o município legislando sobre uma matéria que a competência é da União ou do Estado, né? Então, pediria para vocês aí, quem está na live, aí, preste muita atenção que a doutora Cícera vai passar um caso concreto, né, que foi o que aconteceu, inclusive, no município onde ela trabalha, lá de Juiz de Fora. Então, te passo a palavra, doutora Cícera, fique à vontade. Tá? E só reforçando para o pessoal que já está na live, dúvidas priorizem aqui no ponto de interrogação. E quem não segue a doutora Cícera aqui no Instagram, pode seguir. Quem não segue a Escola de Tributos Municipais também, já aproveita e já segue a gente aí. Doutora Cici, está com a palavra, seja bem-vinda e muito obrigado aí pela disponibilidade do seu tempo aqui de fazer esse bate-papo com a gente. Obrigada, Rafael. Boa noite a todos. A minha opção por falar nessa live agora vai ser com uma linguagem mais acessível. Eu vou tentar evitar usar os termos jurídicos, tá? Dispenso, doutora, pode me chamar de Cici mesmo, certo? Eu queria restringir a minha fala a essa situação em específica, que eu já conversei em um momento passado com o Rafael, né? E ele comentou comigo, é uma abordagem muito sistêmica, é uma abordagem sistêmica. Eu gosto de abordagens sistêmicas no direito, porque eu não vejo o direito como sistema hermético, algo fechado, tá? Então, o que que acontece? Uns 2 anos atrás foi aprovada uma lei e foi vetado, aliás, o projeto de lei foi aprovado e foi vetado, né? E a Câmara derrubou o veto, um exercício democrático das competências que cabe à Constituição, que a Constituição confere, lei orgânica também confere e tal. Enfim, veio depois essa lei, né, com a problemática. Como que a gente vai fazer agora? Pois bem, o que que acontece? É uma lei que, à primeira vista, ela é muito simpática, ela está dentro do clamor público, né, que é a questão ambiental, que seria você, através de preencher determinados requisitos, você ter, vamos dizer, um desconto no seu IPTU, né? E um desses requisitos, por exemplo, seria a colocação de placa fotovoltaica para geração de energia solar, por exemplo, né? E a adequação dessas novas construções a isso, né? Isso é muito interessante, uma lei muito simpática. Mas o que que acontecia? Na análise dessa lei, a gente tinha alguns problemas de ordem técnica dentro da administração. Como implementar essa lei? Teria que criar um órgão, teria que criar um sistema para fiscalizar. E teria também um outro problema, que por ser uma forma de isenção,
parcial, que é o desconto, né? Que acontece? Uma remissão. O que acontece? Seria necessário um impacto orçamentário, por causa do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, além desse problema de ordem formal, havia também outro problema de ordem material, na minha opinião, que seria com relação à igualdade tributária. Por quê? Porque a gente sempre pensa assim, o imposto ele tem que atender à capacidade contributiva, né? E tem aquele caráter de você tributar mais a propriedade que não está tendo um uso social ou que é de um alto valor, né? Dentro daquela lógica. Enfim, o que a gente está vendo é uma regressão com isso, né? Porque quem tem a propriedade, quem não tem condições de comprar uma placa fotovoltaica, né, não teria. Isso aqui é um exemplo, né, do que está na lei. A lei é muito mais ampla que isso. Né? Muitas vezes está numa situação que não tem nem saneamento básico. Né? Então, também nesse ponto também iria estar ferindo ali a capacidade contributiva. Né? Também a questão que eu vislumbrei seria também uma violação ao princípio da proporcionalidade estrita. Por quê? Porque você estaria diante de uma questão de direitos difusos, que é o direito ambiental, tá? E com base nessa questão de direito difuso, você vai estar negociando um direito, um crédito tributário. Então, não haveria proporcionalidade ali em sentido restrito. Essas seriam as terminologias jurídicas, né, que eu estou usando, né? O que é a síntese disso tudo? Bom, a Constituição, né, nós que somos administradores, né, Rafael, eu brinco que a Constituição, ela tem a missão colocada ali, logo ali nos primeiros artigos, né, quando fala que ela tem que realizar a dignidade humana, zelar pela República e tudo mais. São os objetivos fundamentais da República, né, do Estado de direito democrático, né? Isso é a missão do Estado, entre aspas, né? Mas, por trás dessa missão do Estado, você tem um planejamento estratégico para realizar esses objetivos, né, que vai passar justamente pela administração pública, né? Como que ela vai estar concretizando isso? Também na esfera do judiciário, legislativo, mas eu vou me ater mais à administração pública aqui, tá? Como realizar esses objetivos da Constituição? Como concretizar esses objetivos da Constituição? A Constituição é o nosso planejamento estratégico, enquanto Estado, né? E é um Estado democrático de direito. Quando você pensa em Estado democrático de direito, o que você está pensando, o que você está trazendo na tua cabeça? Pilares fundamentais desse Estado, que seriam os direitos fundamentais, não tem como escapar. Direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, tá? A publicidade do que é feito, por isso que é importante você ter liberdade de imprensa, né? A transparência dentro da gestão. Né? Por quê? Para que você tenha um sistema de prestação de contas, porque você está numa república, você está administrando dinheiro que é de um Estado, que não é só seu, é um recurso público. Então, o que eu fui criando em cima disso tudo? Né? Pensando, bom, o impacto orçamentário, ele não é uma coisa só da lei, ele também está dentro da ideia de Estado democrático de direito, quando eu penso que eu tenho que ter uma prestação de contas. Não concorda? Eu vou dar um É, benefício e eu tenho que ter essa prestação de contas. é. Né? Isso E, tem que ser inclusive, público. doutora, se só se me permite, ano passado, a Lei Complementar 187 fez uma alteração no Código Tributário Nacional. Tá? Eu não vou me recordar o artigo agora, me falha a memória aqui, mas justamente pedindo transparência, né, concordando com a transparência na divulgação desses benefícios fiscais. Em outras palavras, né? Olha, estou dando um benefício fiscal para a indústria X
e isso tem que estar publicizado, tem que estar na transparência, tem que ir para o portal da transparência para saber quem está recebendo, e não só por isso, né? Mas será que quem está recebendo está dando retorno para a sociedade? Né? Sim. Ou existe só os meus amigos, né? Vamos aqui, vamos fazer, enfim, escondido aqui, ninguém precisa saber mesmo, né? Mas até para a própria sociedade poder fiscalizar isso. Olha, empresa, você está tendo um benefício fiscal aqui e o retorno que você está trazendo para a gente. Porque dar o benefício fiscal por dar o benefício fiscal não ajuda em nada. Né? Olha a O que é que a importância da sociedade vai estar ganhando com isso? transparência e da prestação. É uma relação simbiótica. Sim, Você não tem prestação de contas se você não tem transparência, né? E essa transparência, ela dentro do artigo 14, na minha opinião, ela vai ocorrer com o impacto orçamentário. É uma questão até de respeito com o cidadão, minha opinião. Mas, exatamente. outra coisa importante, por exemplo, como a gente está falando de controle de constitucionalidade, a política não é objeto de controle de constitucionalidade. Porque a gente vai dentro daquela lógica. O que é o político? O político é eleito, né, o chefe do Poder Executivo, Legislativo, né, por uma vontade popular, né, ele vai ter lá as suas decisões políticas, né, que provavelmente que tem relação com o voto que recebeu, né, a gente quer crer nisso, né, e vai ter a Constituição, que em tese é o quê? O planejamento estratégico do Estado, é a carta maior do Estado, né? É através da Constituição que se organiza todo o Estado. Então, a política em si, ela não é objeto de análise de constitucionalidade. Aí eu vou entrar dentro um pouquinho do que seria o controle de constitucionalidade, né? Como eu expliquei, a Constituição, ela a pedra de toque, né? Ou seja, ela que vai ditar, que vai organizar todo o Estado, então é razoável que qualquer coisa que venha depois esteja em conformidade com ela. E isso é o controle de constitucionalidade. E apesar da gente falar tanto da ADI, ADPF, ADC, né, e por aí vai, né, que é o controle de o controle de constitucionalidade em tese, né, concentrado, né? Por quê? Porque é da lei, não vai ser uma situação concreta. A lei foi publicada, quem tem a legitimidade vai entrar com a ação, né, e vai questionar isso perante o órgão competente, que pode ser o TJ ou pode ser o STF. Né? São algumas pessoas que têm essa legitimidade, porque a lei ela nasce com uma presunção de que ela é constitucional, de que ela está em conformidade com a Constituição. Esse próprio controle, ele evoluiu na década de 90, evoluiu mais ainda agora no ano 2000, né? Nos anos 2000, né? Com o efeito erga omnes no controle difuso, que não tinha, né? Mas também não é o único. O mais tradicional não é nem o controle em tese, esse que a gente está falando agora. O mais tradicional, pelo menos a ideia de controle de constitucionalidade, nasceu no difuso, que é o de situações concretas, né? Eles citam o caso do Marbury versus Madison e tal. O que seria? Seria uma exceção de inconstitucionalidade. O que é exceção? A exceção, para a gente da área jurídica, é uma matéria que é prejudicial a você analisar o conflito em si. O conflito que foi ali para o juiz, entendeu? Então, ou seja, para eu chegar na análise do conflito, eu tenho que analisar a exceção, que é uma questão prejudicial. Porque se eu chegar à conclusão de que aquela exceção ela procede, tudo para frente não me interessa mais. Porque eu já resolvi tudo aqui na exceção. Entendeu? Então, esse seria o controle difuso. Tá? Esse controle difuso tinha um efeito entre partes, né? Interpartes, né? E acabou que agora ele está com efeito erga omnes, enfim, né? Evoluiu também agora, 2005 mais ou menos, que houve essa criação desse efeito. Eu não tenho como entrar, a princípio, tá? Uma lei dessa, em tese aprovada para a Câmara, que dentro da nossa visão ela não tinha
obedecido alguns critérios formais e materiais no controle concreto. A princípio eu não teria. Não seria por uma ação popular, não seria por um mandado de segurança, não teria como. A única vertente ali, o único caminho que restaria seria a DPF e a DI. A DPF eu sei que o prefeito não tem legitimidade, porque ele não está dentro dos legitimados da ADIM. E eu consultei jurisprudência na STF e realmente estava assim, não tinha como o prefeito entrar com uma DPF direto, né? Ia demandar todo um outro estudo, um outro rompimento de barreira, né? Então, o que nos restou foi a DI, né? Então, a gente entra com a DI como? Como que você formula uma DI? Você não junta as razões de veto. Você vai pegar a Constituição do Estado, ao qual está vinculado ao município, e vai verificar quais são os artigos que estão sendo violados ali naquela Constituição. Né? E, de preferência, a gente coloca também o da Constituição Federal. Porque amanhã depois, se você tiver a possibilidade de subir com algum tipo de recurso, né, porque antes também, no meu tempo mais anterior, assim, de advocacia mesmo, né, a gente tinha por hábito tentar, mesmo no controle concreto, aliás, concentrado, em tese, entrar, se a ação fosse julgada improcedente, com RE, né, desde que houvesse uma afronta direta. Apesar da súmula 280 do STF, que vira e fala que não é possível você arguir diretamente o controle, a violação de um artigo constitucional, da Constituição Federal, por uma lei local. Então já tem essa súmula de 1963. Mas é aquilo que eu estava falando, não é uma coisa fechada, não é uma coisa hermética. Né? Eu cheguei a consultar casos em que você tinha esse questionamento em RE, entendeu? Dentro do STF, em agravo de lei local, e eles entendiam que era uma afronta direta. Mas é óbvio que 99% dos casos, essa súmula é aplicada, né? Enfim. Aí, o que aconteceu? Por surpresa, a gente criou toda essa questão de falar dessa questão sistêmica, né, da separação dos poderes, porque, a princípio, né, o que você via, essa lei, ela estava impondo à administração uma obrigação de criar um órgão de fiscalização, e isso é a organização administrativa do Poder Executivo, de iniciativa do Poder Executivo, então não poderia acreditar dispondo sobre isso, né? E a questão ela ficou muito em função disso, né? Da questão de separação de poderes, né? De você ver que ali uma iniciativa que era do executivo na criação de órgãos foi usurpada pelo poder legislativo. Não foi nem a questão tributária em si, que é o mais engraçado, né? E teve o voto divergente, Rafael, você leu o acordo, né? Teve o voto divergente que foi pela procedência total da ação, entendendo que havia um erro, que havia um vício de inconstitucionalidade formal, porque o ADC, o Ato de Disposições Transitórias da Constituição, teve o artigo, acho que 113 inserido, falando que não poderia, vou pegar o acórdão aqui, que aí eu falo com certeza, que o Poder Executivo não poderia criar ônus ao poder legislativo, não poderia criar ônus ao poder executivo. Artigo 113 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, do ADCT. A proposição legislativa que cria ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Isso é a coisa mais razoável que tem, porque dentro da operação eu discuti essa ideia do equilíbrio entre os poderes, porque não há lógica de você permitir que o executivo não crie uma isenção, porque ele precisa do impacto orçamentário, né? E o legislativo possa criar. Isso tem que ser equilibrado, isso tem que ser harmônico, porque tem o bônus, tem o ônus também, né? Exatamente. Até assim, Cici,
Se a gente fizer, é aquilo que você falou no início. Não adianta eu olhar uma matéria isolada, tem que ser sistêmico, né? Eu tenho que Uhum. olhar o todo, tá? Quando a gente começa a estudar e descobrindo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a gente vê que tem muita coisa ainda para ser evoluída, né, para ser discutida. Nesse ponto que você está falando da criação de despesas, né, aí nesse caso de organização administrativa, existe um debate muito forte no direito financeiro em tratar a renúncia de receita, na verdade, ela como uma despesa tributária. Tá? Então, é uma despesa tributária. Aí um outro ponto interessante, ainda a gente trabalhando nessa questão sistêmica, a própria LRF, né, dentro do assunto que a gente está falando de legislativo, enfim, quando o Poder Executivo faz a sua previsão de receita e manda para a Câmara, por exemplo, nos instrumentos de planejamento, lógico, o Legislativo vai lá, vou mexer aqui um negocinho aqui, vou trabalhar ali, isso é normal. Tá? Só que, no caso de receita, a LRF, ela fala que a reestimativa da receita pelo Poder Legislativo, via de regra, ela não é permitida. Ela só é permitida, obviamente, se for comprovado erro ou omissão técnica ou legal. Por quê? Porque o legislativo, na verdade, não tem esse conhecimento, né, da parte de receita. E aí, quando a gente junta tudo isso, né, será que realmente, como já tem REs aí, se eu não me engano, não vou lembrar o número agora, falando que sim, o legislativo pode trabalhar com a renúncia de receita, né, pode ter uma iniciativa de isenção. Mas e o todo, né? Isso que a gente está falando aqui agora. Né? Na realidade, o STF Precisa até ser entendeu que discutido. o legislativo poderia, sim, tanto instituir Sim, sim, entendeu. impostos e tal, e quanto também dar essas isenções. A questão que eu coloquei dentro da ação foi justamente que houvesse um equilíbrio, né? Ou seja, o que é cobrado para o executivo fazer a renúncia, que fosse cobrado também para o legislativo. Eu Sim. acho perfeitamente razoável isso dentro de uma Não, república, e, de um na Estado verdade, eu tenho até uma democrático de outra. direito. Sim, eu tenho até uma outra visão assim, independente, né? É que daí cai um pouco nisso que você falou. Eu tenho que olhar a lei, aquele instrumento, aquela norma. Se aquela norma está dando a isenção de algum tributo, obviamente ela tem que respeitar o 113 da DCT, obviamente ela tem que respeitar o 14 da LRF, é a lei, né? É um instrumento, é a Sim, norma que tem que mas aí que respeitar tá, isso, ainda tem independente de essa. quem começou. Como a gente estava tratando de controle constitucional, eu não poderia citar nem assim o artigo 14, Sim, assim, sim, sim, solto. Eu sim. precisava estar vinculando o artigo 14 também A a um Constituição. preceito constitucional, para que ele Uhum. fosse violado. E o que eu encontrei foi o da moralidade, o da eficiência, e fui cavando aí esse caminho, né? Fui trilhando esse caminho. Mas assim, foi uma lei, foi uma ação que eu fiz, assim, com certo pesar, porque eu tenho um viés ambientalista. E eu gostaria Uhum. muito que algo fosse feito no meio ambiente. Aí a gente vai para aquelas questões políticas, né? Porque o fisco, a fazenda, é ela que tem condições de estabelecer os critérios fiscais, fazendários, que vai ter a incidência de tributo, que vai ter uma captação de tributo, o tipo de receita que vai entrar. É ela que define isso, né? Sim. Onde que vai ter a despesa e onde que vai ter a receita, né? E a gente vê, por exemplo, o Brasil, você tem o ICMS. Eu sou uma crítica do ICMS. Eu acho que a gente fica discutindo reforma tributária, às vezes até municipal. Eu acho que SSQN é o menor dos problemas na federação, ITBI é o menor dos problemas, IPTU é o menor dos problemas. Eu acho que o problema que a gente tem que enfrentar com ICMS são as contribuições. Essas contribuições, eu acho que elas são assim cansativas, né? E as obrigações acessórias decorrentes,
tanto de ICMS quanto dessas contribuições. Eu acho que, inclusive, gasta-se mais com essas obrigações acessórias, né? Então, acho que realmente a esfera municipal é o menor dos problemas em termos tributários. O maior dos problemas, na minha opinião, é esse leque de situações, de ICMS e contribuições, né? E esse rol de obrigações acessórias que faz com que as pessoas vivam realmente quase um inferno na vida contábil, né? Você deve saber disso melhor que eu, né, Rafael? Contador Com certeza. também. Inclusive, assim, você falando me lembrou uma frase do Chueri, né? Eu falo Chueri, Chueri, não sei, cada um fala de um professor. Uhum. Ele fala assim, pior que pagar imposto é pagar para pagar imposto, né? É, Porque normalmente, porque é e tão perdeu tempo complexo para assim algumas isso, né? situações que, exatamente, eu acho bacana essa frase que ele usou dele lá. Pior que pagar imposto é pagar para pagar. Então tem que ter alguém Então, ou ali para. seja, são critérios. Aí eu acompanho algumas páginas, né? Eu acompanho algumas publicações relacionadas ao meio ambiental, né? E o que eles mais clamam é justamente pela remissão e isenção do ICMS, que é o do consumo, né? Porque se você pegar e falar, olha, essa placa fotovoltaica vai ter, sei lá, 50% de isenção de ICMS. Vai vender mais? Vai vender mais. Em Entendeu? tese, venderia mais. Provavelmente. Você consegue pegar aí uma gama maior de pessoas, de cidadãos, né? Que tenham condições de cumprir com uma agenda ambiental. Se você for parar para Sim. pensar. Entendeu? Então, de Aí repente, entra a o questão próprio da. critério escolhido aí, propriedade, não é um critério que seja capaz de concretizar o que seria uma justiça tributária. Lembrando que eu não posso fazer um juízo de política aqui, porque isso não me compete. O que me compete seria o juízo da própria legalidade, aí no sentido de constitucionalidade, de devido processo social. Você conseguiu, entender o que eu estou falando? Tá tranquilo, Sim, sim, deu uma travadinha aqui, mas entendi. né? Ah, Então, eu ia, na então verdade, é só isso. fazer um. Oi, perdão. Eu ia só fazer uma introdução nisso que você acabou de falar ali, que daí aí a gente entra nessa questão. Reduz um pouco o ICMS, para daí, mais, em tese, mais pessoas poderem ter acesso. Aí, para, em tese, mais pessoas terem o desconto, por exemplo, vamos supor aí esse desconto que foi pretendido pelo município de Juiz de Fora. Não, 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 não é A, nem desconto de IPTU, não. Desconto de IPTU seria uma outra situação. Mas a, sim, a não, mas visão o que que eu eu tenho é quero que se chegar é você o quiser seguinte, cumprir com a agenda ambiental, talvez fosse mais interessante você não tributar tanto os bens que se prestem a essa agenda ambiental. Entendeu? sim, Como, por exemplo, a placa fotovoltaica. sim, exatamente. Não, isso é Qual importante, mas foi? onde eu queria chegar é o seguinte, que uma coisa está ligada com a outra, né? Sim, Se hoje, né, na atual situação hoje, né, a minoria pode ter essa placa fotovoltaica. Então, essa minoria que pode ter, que seria quem teria o dinheiro para conseguir comprar, em tese, teria maior capacidade contributiva. Né? Aí nós vamos para os princípios, né? Aí eu pego e vou linkar com o princípio da isonomia, porque a isonomia não é tratar todo mundo igual, é tratar todo mundo igual de acordo com as desigualdades de cada um. Né? é a visão Então, aristotélica. oi? É uma visão Ah, sim, sim, aristotélica essa. sim, sim. Mas aí o que, que acontece? Daí, ao mesmo tempo, você está aferindo daí esse princípio da isonomia, porque como é que eu vou tratar aquele que não pode ter essa placa, por exemplo, né? Não pode adquirir? Que Exato, ainda programa, tem né? isso. Sabe, Tem é é um bem problema complexo. sério aqui no Estado brasileiro, é você pensar que é um estado de extremas desigualdades, né? A gente lida, por exemplo, na sua cidade, o seu município é pequeno, né? São os que 70 mil habitantes, não é isso, Rafael? Isso, Aqui em isso. Juiz de Fora são quase 700 mil. Então, aqui em Juiz de Fora, com certeza, a gente lida com discrepâncias muito grandes. Né? E acaba que eu acho que tem que ter essa sensibilidade para você não utilizar um instrumento
que talvez não seja capaz de atingir o objetivo que se pretende com esse instrumento. Então, Às o que eu vezes estou o querendo tiro sai dizer? pelo outro lado. Exatamente. Né? E a questão da isonomia, da justiça tributária, não é uma questão tranquila, na minha opinião. Não, Não é é uma questão difícil. muito tranquila, né? Porque a gente sempre vem assim com essa primeira visão, que é uma visão mais aristotélica da isonomia, né? De tratar as pessoas respeitando as diferenças, né? Mas assim, quando você pega e estuda a fundo a ideia de isonomia tributária, você começa a pensar que você precisa ter mais parâmetros para isso. Parâmetros objetivos, né? Até porque quando você pensa em isonomia, você vai realizar de uma outra forma também a justiça. Né? E esses parâmetros objetivos muitas vezes variam tanto conforme o tempo, quanto conforme o local e o pensamento. Eu lembro muito, Rafael, eu não sei se você gosta desse assunto, eu particularmente gosto demais, de um livro de filosofia constitucional da Gisele Cittadino, chamado Pluralismo e Justiça Distributiva. Ele, Pluralismo e justiça. Direito e Justiça Distributiva, se não me lembro, eu não estou com ele aqui, eu estou com vários livros aqui, mas eu não estou com ele aqui. Ele é fininho, deixa eu ver se eu pesquiso ele aqui. E ela trabalha com essas várias correntes de pensamento constitucional, pluralismo, direito e justiça distributiva. Isso mesmo, pluralismo, direito e justiça distributiva. Elementos da filosofia constitucional contemporânea. E ela Qual trabalha que é a com essas autora? correntes. Gisele Cittadino. Estou anotando aqui para depois eu dar uma olhada. Não E ela conheço. trabalha com essas várias correntes de filosofia constitucional. E cada corrente, ela coloca as coisas de uma maneira diferente. Você tem o liberal, você tem o comunitário, você tem o crítico deliberativo. Cada uma dessas correntes tem uma visão de vida diferente, uma forma de imaginar a igualdade e a própria justiça. Então, até Diferente. nisso, é preciso ter um debate dentro da sociedade, né, capaz de ir aparando essas arestas e dando uma direção de Exato. onde se quer chegar. Não é eu acho que não são conceitos assim prontos e acabados, né? Não. E Aí outra eu também, lembro né, muito, no Assis? direito, na filosofia, a gente tem uma, uma abordagem chamada de teoria sistêmica, né? Aqui tem um livro também do Canários e tal, mas eu li uma vez do Luhmann. A teoria sistêmica, ela me lembrou muito, sabe o quê? A teoria sistêmica da administração do Parsons. Não sei se você lembra disso. Que você tem um Bem vagamente. sistema, né? Tem um sistema, você tem um sistema, um microsistema, você tem um macrosistema e você tem sempre o feedback. É uma ideia de Uma autopoiesis, que eles falam, de retroalimentação. autocriação em razão desse feedback, né? E, enfim, então, à medida que a realidade vai mudando, essas visões vão mudando e elas vão dando feedback e tudo mais. E tá aí, né, uma ação direta que a gente impetrou, que a gente propôs, né, aliás, no TJ. Foi uma ação assim que ela foi elaborada inicial com muito zelo, com muito cuidado, mas com uma certa aflição, porque a gente sabia que não era uma matéria assim tranquila e nem por isso uma ação ganha. Aliás, nenhuma ação é ganha. Tudo que você pleiteia no judiciário, você tem que contar que você pode perder também. Né? Aquela ideia do Ronaldinho, né? 50% marca o gol, 50% você erra, né? O Ronaldinho não falou Sim, isso? Né? Então, acho que então foi. você pode perder também, né? Mas assim, foi uma ação muito principiológica. Eu fiquei até feliz que eu consegui trabalhar com muita questão relacionada a essa abordagem sistêmica do direito e trabalhando com vários princípios e costurando isso tudo. Mas no final das contas, você sabe o que prevaleceu? Foi a iniciativa Diga. do legislativo, tá? Que foi errado em criar um órgão de fiscalização.
Pois é, É lembrando que isso daí é uma mole, matéria, é a matéria, né? Isso mas é uma matéria exclusiva ali do executivo, né? exatamente, Que mas está eu na tive na Constituição. divergência, mas eu tive a divergência que me deixou feliz, né, no Sim, sentido de que realmente havia toda a razão a ação ali que não poderia, porque a Constituição previa esse equilíbrio ali de forças e tanto de ônus quanto bônus, né? Se é que sim, tem algum, né? sim. Mas Não, essa matéria, controle de constitucionalidade, quando a gente começou a conversar, eu falei assim, eu vou voltar a estudar um pouco isso, porque eu estou enferrujado um pouco nisso, em relação a isso. Eu fui ver, e eu até comentei contigo, né, para até falar aqui, porque talvez muita gente tenha a mesma dificuldade. Eu imaginava assim, bom, o que é que cabe a DI, né? Lei federal, lei estadual e acabou. Né? A DI para lei municipal nem pensar é DPE. É quando, principalmente quando eu comecei a ter contato com o controle de constitucionalidade, né? A gente praticamente só vê isso. Mas aí depois aprofundando, eu fui rever algumas coisas aqui, aí a gente viu assim, aí eu entendi o porquê da DI, né? Aí eu, na verdade, rememorei o porquê da DI, né? Porque nessa questão específica criou um órgão, criou uma despesa, criou uma estrutura administrativa, que isso é competência do Executivo, isso está na Constituição Federal e se replica na Constituição Estadual, e por isso que exatamente. pode ser objeto de ADI, né? Por isso que eu te no, falei, no o TJ primeiro estadual, no caso. passo foi confrontar a Constituição estadual. Sim, Mas assim, eu também não deixei de trazer da Constituição Federal, entendeu? sim, Porque sim, na eventualidade, de repente, eu poderia criar uma tese e entrar com algum outro recurso, né? Com base sim, nisso, sim. né? Agora, é uma matéria muito interessante, a constitucionalidade. Não é. Eu acho que permite a gente desenvolver uma série de reflexões, né, sobre o nosso Estado brasileiro, né? Sim. E, enfim, Isso eu daí acho que era isso, mais ou menos. nem só em relação assim a uma possível picuinha que tem entre executivo e legislativo, Não, não por não, isso. não, É não, por não, você não, assim, não, assim, não. o direito mesmo, né? O que que é, Por isso que eu estou o que falando, ó, você tem que compete, o que não extrair toda a compete, questão política, porque essa tem que questão política, ela não interessa para quem está na área jurídica, entendeu? Para quem está na área exatamente. Uma jurídica, o outra que que coisa interessa? assim, É a constitucionalidade, é o direito, é o ordenamento jurídico, como sistema, né, aberto que sim, ele é, né, capaz de criar, ao mesmo tempo que você tem, às vezes, uma súmula que vai te fechar um pouco o caminho, conforme havia esse entendimento do STF, que era possível o legislativo dar a isenção, né? Você consegue ali ir criando argumentações, ficou muito principiológico, sim, mas ela encontrou amparo também na Constituição do Estado. Então, isso acho que viabilizou muito sim, a ADI, sabe? sim, sim. E E eu me arrisco a dizer que se a gente for, entre aspas, fuçar um pouco aí nas leis municipais, nós vamos encontrar muita coisa aí com algum tipo de erro em relação à competência. Rafael, não só a municipal, não só a Não, municipal. tudo. É que como a gente está aqui no Estadual municipal, também, né? acaba assim, com bastante coisa aí que é complicado. Eu acho que assim, tem em relação todos os vícios de competência, vamos falar assim, são vícios, não poderiam estar, né, obviamente. Mas tem algumas situações assim que eu vejo que são talvez até mais que também tem um teor forte, porque pode prejudicar até os contribuintes, falando em matéria tributária, ou até mesmo de alguma exação remuneratória que cobre do cidadão, que é em relação à competência mesmo a nível doente para determinada matéria. Né? A gente vê, por exemplo, aqui próximo, aqui, teve duas cidades aqui onde tiveram uma lei municipal que foi instituída
de taxa de bombeiro, né? Taxa de manutenção para fazer um fundo. Então, isso aí, né, foi derrubado, né? Porque a competência também não é do município. Então, isso é um outro vício de uma DI estadual também, né? Que deu aqui Uhum. no caso dos dois casos. Então, é importante assim que os municípios eles tentem estudar isso antes de fazer essa lei, né? Buscar mais conhecimento, trocar ideias, né? A gente sabe que tem bastante grupo, por exemplo, da sua função de procuradora. Tem bastante grupos, tem onde buscar informação, né? Porque às vezes são erros bobos que pode custar muito caro para o município depois, né? Sim, Essa situação depois aí. É importante que sim. os municípios eles se atentem a essa questão, valorizem ali o profissional que está ali trabalhando, né, buscando essa informação, isso é importante. Uma outra coisa que a gente até comentou também, quando a gente fala de matéria tributária, a gente não pode imaginar sozinho a administração tributária no município. A gente não pode imaginar sozinho a procuradoria no município, né? Não é só a procuradoria, não é só a administração tributária. Eu coloco também a controladoria, porque a controladoria verifica, né, as questões de legalidade, né, enfim, tem uma série de situações que a controladoria também verifica, mas esses órgãos, eles têm que caminhar junto, não serem Exato, eles não devem trabalhar de inimigos. forma isoladas, né? Muito do trabalho Exatamente. da procuradoria, ele tem por base o que é feito pela fiscalização, né? É Exatamente. importante os dois andarem, né? Caminharem juntos, né? Muito do, muito do trabalho dos trabalhos que tem na procuradoria, os insumos vêm da administração tributária, né? Vem lá Sim, das ações. Então, boa parte, eu não sei te dizer quanto, né? Mas eu acredito que a maior parte, seguramente, principalmente de execuções, as coisas que vão para a justiça, eu acredito que sejam, né, relacionadas ali a alguma questão tributária, que costuma ter muita divergência em tem. relação A ao nossa benefício do dificuldade aqui, contribuinte. né? Todo mundo sabe que as dificuldades do município muitas vezes é com relação a cadastro, né? O Sim, cadastro de PTU, né? E agora a gente tem essas discussões de posse, de domínio, né? De proprietário. Então, é assim, e a propriedade, ela é muito dinâmica também, né? Ela não é estática conforme a gente imagina, né? tudo Né? é dinâmico. E falando em dinamismo de propriedade, a gente tem um instituto novo, que na verdade não é tão novo assim, né? Mas no direito ele apareceu, vamos dizer assim, é um bebê, né? Que é o direito de laje, né? Que o direito de laje é a Nossa propriedade, tem Senhora. uma matrícula, tem, né? Então, assim, olha o dinamismo que é isso, né? Como é que isso vai ser tributado agora, né? Aí você vai ter que estudar, aí, mais uma vez, voltando lá no começo do que você falou, a visão sistêmica que é necessária no direito Sim, tributário. sim, Eu sim. vou ter que ir lá no direito civil entender o que é uma laje, para saber Exatamente. como é que eu vou tributar a laje. E vou E é precisar tributável. de fiscais para que verifiquem isso para mim, entendeu? Para que Exatamente. consiga. O trabalho da fiscalização é muito importante para o êxito do tributário municipal, né? Porque se Sim, a com certeza. fiscalização dormir no ponto, né, a ação talvez fique perdida. Porque a parte fática de uma ação tributária, ela é da fazenda. Ela é da Exatamente. fiscalização. A fiscalização que traz os fatos para a gente. Que nem o caso dessa ação, dessa própria DI, né? Quem me trouxe o fato de que não havia impacto orçamentário, quem me trouxe o fato de que não teria como ter um órgão, foi a fiscalização, foi a Fazenda. Então, ou seja, a fiscalização ela é muito importante para o trabalho da Procuradoria também. Sim. Vai fornecer muito insumo para vocês fazerem as defesas Exatamente. necessárias lá quando tiver na execução, né? Porque sem o elemento, sem você ter a certeza, um elemento, algo, nem defender você consegue. Você vai ter que ir lá, se você não Não, tiver nada, só concordar com o que falarem, falar, não beleza, vamos posso nem embora, é isso aí mesmo. concordar. O advogado Você tem que público não concordar, pode não. É concordar concordar, do então tipo vocês assim, não podem nem concordar, é verdade, Dori, é verdade. Não dá nem para né? concordar, né? Não dá nem para concordar.
Mas assim, se não é esse trabalho aí de respaldo para o jurídico, a coisa não caminha direito, né? Não, é verdade. Isso aí é importante, essa integração aí. E entre as áreas, são áreas muito sensíveis e que precisam aí ter um olhar diferenciado, né? A gente sabe, eu trabalhei já na fiscalização tributária de um município pequeno também. A gente sabe que, na verdade, infelizmente, né, na realidade, não vou falar de todos, mas de uma grande maioria, pelo menos que eu conheci, a administração tributária é o patinho feio. Por quê? Porque a visão, na verdade, do gestor é outra, né? Na verdade, aí isso acaba depois impactando, obviamente, na arrecadação, na qualidade, por exemplo, que você falou do cadastro imobiliário, na qualidade de um auto de infração. Lógico que impacta, né? Não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira aqui. Tem por aí. Teria mais alguma coisa, Cici, para Não, que você não, guardou eu para acho que é colocar? só. Eu consegui atender o seu objetivo também, Rafael? O meu eu Sim, acho que foi claro, claro. atendido, né? Eu espero que as Sim, pessoas passar essa questão também. de. Aos poucos, eu estou trazendo aqui para a gente na RM, tentando, pelo menos, sempre quando consigo, trazer a interdisciplinariedade. Já trouxe aqui, por exemplo, o professor para falar de direito administrativo, principalmente em relação a poder, né, principalmente ao poder de polícia, né, que tem tudo a ver com a administração tributária. Então, aos poucos, a gente vai tentando trazer aqui outras disciplinas, né, que tenham, de alguma forma, relação com o direito tributário. O constitucional, com certeza, se relaciona com todos, né? Na verdade, a Mas Constituição é a você sabe base que eu para tudo. gosto muito mais de financeiro, né? Então, financeiro também, eu já fiz algumas coisas de financeiro mais voltado para a LRF, né? Algumas coisas ali, e eu quero trazer alguém para falar sobre contabilidade, que também tem tudo a ver com algumas matérias relacionadas ao direito tributário. Então, porque não adianta, é interdisciplinar e não tem como fugir. Se você achar assim, não, eu vou estudar tributário, vou estudar só tributário para trabalhar com tributário, você está lascado, você não vai saber quase nada. Você precisa Não, abrir seu leque e não. descobrir É igual as outros. pessoas falam assim, ah, dívida ativa é processo de massa. Eu falei assim, é processo de massa até penhora, né? E olhe lá. Porque na dívida ativa você lida com pessoas casadas, então você tem que saber muitas vezes o regime de bens, tem que fazer, por aí vai. Posse, propriedade, que não são questões fáceis. A própria questão da prestação de serviço, né? Então, ou seja, é longe de ser o processo de massa, né? E tem a Sim, própria questão exatamente. mesmo de cadastro, que a gente sempre fala que é muito importante ter um cadastro atualizado. O cadastro municipal, ele é gigante, ele é gigante, né? Não, tem que estudar. É bem interessante. Hoje rolou num grupo, não lembro agora exatamente como que foi, mas algo relacionado à sucessão, né? Que também tem tudo a ver com tributário e que é matéria de Tem. civil, é matéria, né? Às vezes você tem que colocar um empresarial, nesse caso, tinha uma pitada de empresarial, porque era um determinado estabelecimento que estava devendo, fechou e agora eu vou cobrar de quem? Cara, sucessão, tem que entender outras matérias. Eu não respondo só Tem. com tributário, não. Não, empresarial, né? Lei de falências, né? Que é recuperação. Não é uma coisa muito tranquila, né? E muitas vezes você tem que entender um pouco de contabilidade também, né? Certeza. Se chega um balanço perto de você, um demonstrativo de resultado, você tem que saber o que que é aquilo, né? Dentro do processo, Exatamente. né? Qual é o Tem uma questão significado simples que daquelas acontece contas? no dia a dia de contabilidade, que é, por exemplo, na integralização, né, do imóvel, no capital, onde você vai apurar a atividade preponderante, que daí fala que é da receita operacional. Tá, mas se você não sabe nem o que é receita operacional, como é que você vai Como identificar é que alguma você coisa? encontra? Exatamente. Não tem como. Não Por tem aí vai. como. É necessário a gente ter essa cabeça aberta, né? E nem Sim, sim. sempre é engraçado. Eu acho que para mim, eu já tenho já um tempo já de advocacia, então muitas vezes a gente cria uma tese que é um estudo, é uma coisa legal e tal,
E na hora que você vê, você acerta o alvo, mas por outro caminho. É verdade, é verdade. É Né? verdade. Mas por quê? Você tem essa Acontece. visão sistêmica, essa visão aberta. Então você vai ali, né? Vai um pontinho, um aqui, vai outro pontinho ali, vai outro ali, vai outro ali, vai outro ali, até acertar o que você tem que acertar. Tanto que O caso. às vezes perguntam para mim assim, eu dou uma. Eu não sou formado em direito, né? Não sou bacharel em nada, mas às vezes perguntam algumas coisas, quase sempre, né? Na verdade, perguntam algumas coisas para mim e eu respondo com uma palavra, acho que é a palavra mais utilizada na área do direito. Depende. Depende. É, É, sim. depende. Porque nossa, Depende. pode ser tantas coisas, né? Tantas Exatamente. variáveis. Não é uma coisa Não é uma certa, ciência exata. acabada, não é hermético, não. Entendeu? Quando uma pessoa te der certeza de alguma coisa na área jurídica, você pode ficar assustado. Sim. Entendeu? Eu acho que não Assim, existe essa certeza. Né? Você pode ter até tem alguma um coisa. certo caminho mais seguro, mas a certeza não existe. Né? Então, eu tinha um É, professor também que tudo que você perguntava para ele, ele era um dos professores mais notáveis que eu já tive na minha vida. Uma pessoa assim de alta cultura, estudo jurídico e tal. Tudo que você perguntar para ele, depende. Vamos analisar o caso, vamos pensar com o caso calma, vamos concreto. estudar mais, fazer pesquisa. Eu faço muito isso no meu dia de trabalho, né? Atualmente eu sou controlador interno. Assim, na controladoria similar à procuradoria, que matéria que cai lá? Todas as do município. Tudo que tem no município cai lá, né? Para você. Ah, pode tal coisa? Eu falo, depende. Depende. Ah, mas não dá para fazer assim? Depende. Assim, não dá para eu falar uma resposta sem analisar a fundo a questão concreta. E às vezes chegam situações, perguntam para a gente como se a gente tivesse uma resposta pronta, sendo que ela não existe, né? Eu tenho que ir atrás de muitos elementos, de muita informação, para daí poder te falar alguma coisa. E Não, às não vezes, existe. né? E às vezes, não sei se já aconteceu contigo, às vezes você lê, estuda e fala assim, tenho duas alternativas ainda. E ainda você pode caminhar para dois lados. Isso já Sim, aconteceu também. sim. Aí você escolhe, o que é você não, né? Você conversa com quem é o Sim, responsável pela escolha, né? Para definir qual caminho a ser seguido, né? Ou se você for responsável, exatamente. você vai ter esse ônus aí dessa decisão também, né? Ô, Exatamente. Rafael, é isso que eu queria Exatamente. ter falado. Eu não sei se eu consegui atingir o Não, foi objetivo. show aí, Cícero. Foi muito bom. Não vi perguntas aqui na caixinha. Vou tentar dar uma passada aqui. Tem um pessoal dizendo que adorou, que foi muito bom. Parabéns aqui. Tem, assim, bastante agradecimentos nesse sentido, né? Perguntas eu não verifiquei, talvez pelo tema de controle ser um tema um pouco mais fora do dia a dia, né? Mas, assim, agradecer a todo mundo que esteve Mas eu presente na live, consegui os que fazer assistiram algo depois. inteligível para. Porque a gente Sim, tenta não colocar termos jurídicos, sabe? Mas tem sim, hora sim. que é Não, mas difícil. ficou bacana, achei que ficou bem legal, ficou bem compreensível, né? Eu tenho uma noção, assim, talvez por isso também eu achei bem compreensível, assim, a forma como expôs, que a gente conversou antes, né? Vamos tentar não ficar falando muito técnico, né? Vamos tentar ser o mais simples um pouco para que o pessoal consiga extrair melhor ali a live. Mas, assim, eu entendo aqui que foi bem proveitoso aqui, atendeu aqui as expectativas aqui. Agradeço a todo mundo que participou ao vivo, quem vai ver depois, que a gente vai tentar, se não tiver nenhum problema, eu vou deixar gravado. Não, não E tem, agradeço a Rafael. você, Cis, pela disponibilidade do tempo, né, por essa troca de experiências que a gente teve aqui, para você expor o caso, e por você ter exposto aí o caso concreto aí do seu trabalho aí. Tudo bem, eu que agradeço, Rafael, pela oportunidade, né? Eu sigo a sua escola, eu acho ela muito legal, show, porque tributo municipal carece de muita atenção. É impressionante, pouca coisa se relaciona a tributo municipal assim, né? São poucas escolas, poucas pós-graduações, quase a gente não encontra obras relacionadas à tributação municipal. Talvez seja até um pouco a dificuldade até de se criar leis e de se pensar, né?
como vai É. criar as leis, porque você não tem quase nada sobre Não tem, praticamente não o, tem literatura, e isso está me na levando a esfera caminhar para municipal. começar a gerar alguma coisa nesse sentido também, né? Não, isso Porque está bem não, legal. não tem. Tem que criar, tem Parabéns, coisas viu? assim que a gente tem que criar do zero. Ó, tem um tributo muito utilizado no dia a dia dos municípios, que é o ISS, né, que é o principal, né? E tem Uhum. pouca coisa de ISS. Se você for caminhar para Muito IPTU, para pouco, ITBI, tem muito muito menos pouco. ainda. Se É. for para O contribuição de ITBI, melhoria, então, então você conta esquece. nos dedos. O ITBI é você procurar uma agulha no palheiro. ITBI, quando você faz algo, é quase você escrever a sua doutrina. É impressionante. Não, mas é exatamente. Eu faço alguns cursos, às vezes, alguns cursos de assuntos específicos dentro do tributo, né? E, Uhum. senhor, é muita dificuldade para a gente achar algo. Aí o que, na verdade, a gente tem que fazer? Né? A gente pega, fica pesquisando as jurisprudências, estuda, vê o comentário de um, de outro, e vai montando, né, em cima dali, porque realmente não tem. Diferente, às vezes, de ICMS, você acha muita coisa de imposto de renda, né, você acha bastante obras de outros tributos, mas de tributos municipais realmente é um campo assim que tem pouco ainda. Eu acho que tem muito ainda para a gente aprimorar em relação a Tem isso. muito, sim. Com certeza. Certinho? Certinho, então. Obrigado, Cícero. Obrigado a todo Obrigada, mundo. Rafael. Eu que Tá? Um agradeço. Boa abraço noite a e até uma próxima. todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.